possibilidade de fazer qualquer coisa. A natureza, infelizmente, a gente ataca ela, né? Ela agora devolve pra gente. Eu perdi tudo, minha casa, foi tudo perdido. 50 anos de trabalho. Acho que tem gente maior que deu vergonha. Foi tudo embora. Eu passei 7 enchentes já. Chuva em excesso. Nós tivemos locais com mais de 1000 milímetros em poucos dias. Haviam alertas de que isso podia acontecer desde 2014. E no Rio Grande do Sul pode acontecer isso, tinha mapas, vai acontecer aqui, vai acontecer... Todo mundo... Havia conhecimento que foi desprezado pelos sucessivos governos que o país teve. Nós temos 3 anos de seca no Rio Grande do Sul. 21, 22 e 23. E 24 enchente. A natureza, ela pune, né? E a punição da natureza é muito rigorosa. Inundações assustadoras no Rio Grande do Sul, secas e queimadas no centro e norte do país. O ano de 2024 deixou claro para o povo brasileiro que as tragédias climáticas são uma nova realidade que todos teremos que enfrentar. E isso é antrópico. Somos nós que estamos jogando todo ano gases de efeito estufa que aquece o planeta. Diante do problema, ter uma atitude clínica para enfrentar o problema. Aplicar os remédios no tempo e da forma certa. Mitigar, adaptar, transformar o modelo, né? Ou a gente pode ter uma atitude cínica. Só que é uma tragédia muito maior do que a capacidade que nós temos de imediatamente lidar com ela. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi pessoalmente ao local da tragédia. De volta a Brasília, Rodrigo Pacheco se reuniu com os senadores da bancada gaúcha. De pronto, ele chamou na residência dele os 3 senadores gaúchos. E lá propôs para nós que fizéssemos um diálogo e construíssemos uma comissão, seria uma comissão externa para acompanhar o que está acontecendo. Os senadores da Comissão Temporária Externa do Rio Grande do Sul embarcaram cedo na base aérea de Brasília para a primeira diligência no estado. O objetivo principal da nossa missão aqui do Senado é ouvir e que eles apresentem, coloquem as próprias autoridades também do estado, né, as principais propostas que eles entendem que sejam fundamental que esteja no alcance do Senado. Perderam tudo que tinham em casa, perderam a terra, que é mais importante. A água na beira dos rios levou a terra boa embora. Então tem que começar praticamente tudo de novo. Essas pessoas não têm culpa. O caminhão entregava os pacotes, cobertores, roupa, e nós levávamos para dentro do ginásio. Então, é aquela corrente humana, né? Tem que ir passando para frente aí para ele. Passa. E aí, no final, velhos brinquedos. Nós vamos priorizar brinquedos, fraldas e alguns doces para as crianças também. E naquele momento, ao receber brinquedos, havia a alegria, a festa que eles fizeram, nos abraçaram emocionados por saber que a Liga do Bem estava na visão das crianças, entregando o que eles mais queriam, que eram os brinquedos. Eu passarei 50% das minhas emendas para Goiás ao estado do Rio Grande do Sul. Essa pauta tem que ser de todo mundo. Enquanto isso for visto como uma pauta setorial de setores anticapitalistas, aí dá nisso que aconteceu. E quando foi formatada a comissão, eu mesmo fui interpelado, me perguntando como é que eu estava do lado do Girão e do Igneu, que são de matriz totalmente ideológica, diferente da minha. Digo, sim, o que nos interessa aqui é o interesse do Rio Grande. E eles votarão comigo, eu votarei com eles, tudo aquilo que for de interesse do país. Na questão do Rio Grande do Sul, da enchente, praticamente em todos os projetos de interesse do Rio Grande, no momento da enchente, foram unânimes. Nos últimos anos, imagens como essas que acabamos de ver chocaram todos os brasileiros. Já estamos vivendo as consequências da agressão ao nosso planeta. Se a gente não rever agora nossos modos de agir, produzir e consumir, imagens como essas vão continuar aparecendo na nossa TV. E pior, nós podemos estar nelas. Que mundo vamos deixar para os nossos filhos e netos? Será que o Senado está se preparando para essa realidade? Para os novos desafios que estão surgindo com as emergências e tragédias?
Isso aí que eu considero o principal de tudo. É nós termos efetivamente um projeto, não é, que seja de mitigação de qualquer emergência climática. A grande oportunidade que o Brasil tem não está necessariamente na competitividade industrial ou de qualquer outra atividade econômica com outros países do mundo. Está na capacidade que o Brasil tem de se tornar uma potência verde, de transição energética inteligente, de economia verde, usar sua biodiversidade, aquilo que o mundo anseia, que é a preservação do planeta, e que o Brasil é muito preponderante, um pilar importante, por razões óbvias, inclusive pela existência da Amazônia, que é uma dádiva de Deus, mas impõe uma responsabilidade muito grande ao nosso país. E ao longo da história, de que forma o Brasil e o Senado têm respondido a essa responsabilidade? Toda a relação que existia no período colonial e mercantil era uma relação onde, de certa forma, o Brasil era uma fonte de insumos. Nessa época do Império, nós tínhamos uma visão completamente distorcida do que a gente possa imaginar de meio ambiente hoje. Então, qualquer lei ou qualquer raciocínio que fosse pensado era para privilegiar sempre a monarquia. Eu costumo dizer que nessa época o que se pensava em meio ambiente era jardim. Não se podia cortar uma mangueira que fizesse parte de alguma terra que fosse do rei, que isso inclusive até poderia gerar prisão. Destruir matas virgens, como até agora se tem praticado no Brasil, é crime horrendo e grande insulto feito à mesma natureza. José Bonifácio, 1821. José Bonifácio é uma figura à parte. Eu diria que ele é o grande iluminista que o Brasil tem no século XIX. Porque, além de uma percepção política muito aguda, ele era, antes de tudo, um cientista, era um homem da ciência. Bonifácio é uma figura interessantíssima, né? Um homem extremamente inteligente, ou seja, é antenado com as ideias. Era um dos grandes especialistas em mineralogia naquele momento. Ou seja, alguém muito além do seu próprio tempo, com quem a elite brasileira, as oligarquias brasileiras, não conseguiriam conviver. O Código Criminal Brasileiro de 1830, aprovado no Senado e na Câmara, criminalizou o corte ilegal de madeira, além de regular a ocupação do solo, punindo desmatamentos e incêndios criminosos. Foi o marco legal mais importante do período imperial. Ou seja, existia uma proteção, mas não era uma proteção voltada para o meio ambiente em si, mas sim para os interesses da exploração, não só da terra, mas dos insumos que tem aqui. Depois, entre a República, existe o interesse de um desenvolvimento, entre aspas, nacional, de que é o Brasil enquanto nação. A partir disso, vão ter os interesses de uma elite que herda os resíduos desse período imperial. E ela vai replicar algumas formas de ver o mundo. No Código Civil de 1916, temos a primeira perspectiva pública de proteção de recursos naturais, como a água. Aí, quer dizer, você vai pegar, a partir de 1930, é que vai ter, ou seja, já no século XX, uma modificação, um corte, né? Quem criou essa regra, o primeiro Código Florestal, há quase 100 anos atrás, daqui a pouco nós vamos celebrar os 100 anos, foi o ministro da Agricultura do governo Vargas que falou, ó, os rios estão secando, as nascentes estão secando, a agricultura não está funcionando porque destruiu-se tudo, desmatou tudo. Foi ele que criou a ideia de florestas protetoras, de florestas de proteger as nascentes. É uma coisa tão bonita isso. O Código Florestal de 1934 é a primeira lei federal específica sobre a proteção de florestas no país. Essa lei é focada na exploração madeireira. O Código de Águas de 1934 traz a tipificação de crime para quem polui a água potável. E novas alterações acontecem com o início do regime militar. O presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia Transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país e uma das obras essenciais do Programa de Integração Nacional elaborado pelo atual governo. O regime militar adotou algumas políticas para a Amazônia que foram muito ruins.
Eles falavam que tinha que integrar para não entregar. Trazendo uma ameaça para a Amazônia, como se ela fosse ser ocupada, invadida, enfim. Teve o ciclo da década de 70, que a ordem era desmatar. Era do próprio governo federal, na Amazônia, tinha que desmatar para poder ter direito à posse da terra. Fomentaram a ida de famílias para ocupar a Amazônia, derrubar e começar a produzir atividades estranhas à região. Né? Eles falavam assim, uma terra sem homens para homens sem terras. E Chico Mendes é um pouco filho disso. Grandes fazendas de gado se instalam na região, mas ao distribuir as terras, o governo não leva em conta a presença dos seringueiros. Populações locais se organizaram em sindicatos na década de 70 para 80 para tentar impedir essa invasão promovida pelo próprio governo, que trazia, na época, flagelo para as populações locais, para os povos indígenas e até mesmo para os agricultores que eram levados do sul do Brasil para lá. Porque eles chegavam, era estabelecido um prazo para eles desmatarem e ocuparem a área. E para isso eles queriam a área sem ocupantes. E aí, de novo, se deparavam com as populações tradicionais extrativistas. Essa situação gerou a liderança de Chico Mendes. Mas a coisa mais interessante é o que ele inovou. Ele não fez como o movimento sindical clássico. Ele falou, se eu defendo a floresta, eu defendo quem vive dentro dela, né? Os homens, as famílias, os extrativistas. E aí também começou a construir uma ideia de uma aliança dos povos da floresta com os povos indígenas. Então eu diria que ele deixou o caminho, apontou o caminho até sua morte em 88, de como é que governo, sociedade e o modelo de desenvolvimento da Amazônia deveria ser desenvolvido. Apesar do interesse do governo em ocupar a Amazônia, o Senado conseguiu avançar com leis protetivas, como o Código Florestal de 1965. Era a criação da Reserva Florestal Legal e das APPs, as Áreas de Preservação Permanentes. Em 1967, tivemos a criação da Lei de Proteção à Fauna e o Código de Pesca. Até que começou a acontecer uma mudança muito interessante, para dizer o mínimo, na visão de meio ambiente. Meio ambiente. Essa expressão não existia no direito brasileiro antes dos anos 70. E aparece fortemente com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 1981. Aí o meio ambiente é inclusive definido. Mas antes era uma categoria estranha. Essa lei estabelece princípios, objetivos e instrumentos para a proteção ambiental. Incorporou o estudo de impacto ambiental e a responsabilidade civil por danos ambientais. Inicia-se uma visão holística do meio ambiente. E aí, nesse momento, quer dizer, as legislações elas passam a ser mais protetivas, digamos assim, né? Mas protetivas sempre nesse lugar ainda do ser humano subjugando a natureza. A década de 80 foi uma década particularmente importante para a área de meio ambiente. Por quê? Porque surge a primeira imagem de satélite sobre a Antártida mostrando o buraco da camada de ozônio. Quer dizer, incontestável, a humanidade está provocando um impacto de dimensão planetária. Então, o homem aparecia como vítima da poluição, mas não como agente da poluição. A Constituição brasileira, ela surgiu num momento muito oportuno. Ela foi discutida em 87 e 88, houve o assassinato do Chico Mendes em dezembro de 88, e a divulgação dos dados de desmatamento da Amazônia na escala que a gente, infelizmente, tem, mas que ninguém imaginava. Instalada a Assembleia Nacional Constituinte. A introdução da questão ambiental no texto constitucional. Só isso já merecia ter sido feita a Constituição. O artigo 170, que cuida da ordem econômica, está lá o meio ambiente. A política urbana, está lá o meio ambiente. Proteção da saúde, está lá o meio ambiente. Mas o foco mesmo é o artigo 225. E nesse artigo 225, nós temos uma Constituição dentro da Constituição. O que eu quero dizer é uma Constituição da relação do ser humano com a natureza e com as gerações futuras. Artigo 225.
todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. E é a única parte do texto que fala do direito das futuras gerações. Isso é muito relevante, na minha opinião. Quer dizer, você dizer, olha, as futuras gerações têm direitos. Isso é mais do que um texto constitucional, isso é poesia pura. O Constituinte de 88 escreveu na Constituição um capítulo de proteção ambiental avançado no tempo. E aí surge toda essa questão. Será que isso veio, vamos pensar, de uma filosofia indígena? E todo esse processo histórico, desde a chegada dos colonizadores até a Constituição de 88, é um processo muito marcado por violência. Nós precisamos melhorar o meu povo indígena, procurar mais assossegar o meu povo, procurar mais preservar a terra para o meu povo. A Constituição Verde, justamente porque ela tem esse lugar de ser ecocêntrica, biocêntrica e não antropocêntrica, de ter o homem no centro, mas colocar o homem de igual para igual em sua conexão com a natureza. Pela primeira vez, os direitos dos índios passam a fazer parte de uma Constituição brasileira. Segundo o texto, serão reconhecidos a organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições. Está garantida a posse permanente das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. As terras serão demarcadas pela União, que também vai proteger e resguardar os bens indígenas. Se nós não tivermos sensibilidade, compreensão, tolerância e alcance histórico para compreender a situação extremamente grave em que se encontram as populações indígenas, o texto constitucional certamente amanhã será jogado no lixo da história. Os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Declaro promulgada o documento da liberdade. A questão ambiental, ela surge a partir da década de 80, ela ganha força com a Conferência do Rio. A Eco 92 foi realizada entre os dias 3 e 14 de junho de 1992 no Rio de Janeiro. Durante o evento, foram aprovados documentos que, a partir daquele ano, nortearam a política ambiental em nível internacional. Nós tivemos aí muitas legislações regulamentando a construção, como Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Educação Ambiental, própria discussão do Código Florestal. Buscando soluções de consenso, o texto do novo Código Florestal brasileiro chegou ao plenário do Senado no início de dezembro. O Código Florestal estabelece uma série de regras para que a sociedade cuide desse patrimônio que pertence a todos, a natureza. A lei estabelece, por exemplo, quais são as áreas de preservação permanente. O Congresso inicia essa semana a discussão do novo Código Florestal brasileiro, assunto que opõe produtores rurais e ambientalistas. Que as pessoas gostam de titular ou ruralistas ou fundamentalistas ecológicos. Eu não acredito nisso. Olha, a última revisão do Código Florestal foi feita em 1965. No plenário foram mais de 6 horas de debate. Uma ampla maioria de 59 votos favoráveis. E mexer no Código Florestal como nós mexemos em 2012 era uma responsabilidade muito grande. Diversos especialistas foram ouvidos. Vieram ao Senado os ex-ministros do Meio Ambiente e da Agricultura, representantes da comunidade científica, do Ministério das Cidades, do Ministério Público e até de entidades do setor de construção civil. Os debates e as negociações se intensificaram no segundo semestre de 2011. Pouco a pouco, o projeto do novo Código Florestal foi sendo aperfeiçoado. Nós construímos um consenso que parecia impossível. Isso vai ter um acréscimo no desmatamento de 62 milhões de hectares no Brasil. Não tem quem possa apontar
nesse Código Florestal, qual o artigo que estimule ou que autorize mais desmatamento? Não existe isso. Este texto que está sendo votado aqui hoje não é o melhor dos mundos para os produtores rurais, mas foi o possível. Foi aquilo que foi possível ser feito num Estado democrático. É óbvio, um lado ou outro vai ter suas versões, mas a nossa é de que o Brasil saiu vencendo hoje. Recebemos um código que propõe a recuperação de apenas 15 metros nas áreas de preservação permanente. Nós ampliamos isso para 100 metros, incorporamos novas áreas de preservação permanente. Enfim, é um código que alia o desenvolvimento da agricultura com a preservação ambiental. E eu diria que aqui no Senado nós fizemos uma mobilização incrível, um envolvimento de colegas senadores de vários partidos, que nos ajudaram a construir uma lei que deixou um pouco descontente os que, de um lado, não queriam nada, que mudasse nada, e deixou também muito descontente os outros que queriam mudar tudo e desfazer tudo. E me falo que o bom consenso é quando todo mundo sai razoavelmente insatisfeito. Com todos esses avanços, como ficou a situação do desmatamento no Brasil? A partir de 1988, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, órgão vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, começou a desenvolver um monitoramento disso. Mas a década de 70, mas principalmente a década de 80, foram décadas muito intensas em desmatamento, sobretudo na Amazônia e no Cerrado. Essas imagens de satélite são feitas a partir de 1988 e é possível perceber que poucas ilhas de florestas se mantêm intocadas. Se a gente acabar todo, destruir a natureza, por exemplo, as milhares derrubar as árvores, aonde o homem branco vai viver? Aonde o povo da floresta vai viver? É ele que está fazendo a função do próprio Estado. Então eu não tenho dúvida que, de fato, quem preserva o meio ambiente hoje no país e que tem essa relação e esse comprometimento são os povos indígenas, as comunidades tradicionais que têm uma outra relação com a terra, com todos os biomas ali. A função, por dever, é do Estado, mas quem tem cumprido esse papel, eu não tenho dúvida que são os povos indígenas. A terra, ele é o nosso humano, faz parte da humana. A gente não pode prejudicar, a gente não pode derrubar. Então significa isso, terras indígenas é uma grande proteção, porque é nossa casa. Nós temos a maior floresta tropical do mundo, e é verdade, ela só está de pé porque, entre outras coisas, os povos originários e povos indígenas estão ali protegendo a Amazônia, como os outros biomas brasileiros. Eu lembro que quando eu era presidente da Comissão do Meio Ambiente do Senado, eu saí daqui e fui lá visitar os Guaranis Kaiowás. Eles estavam confinados num espaço pequeno, uma terra improdutiva, cercada por milho, soja e cana. E aviões aplicando agrotóxicos, e aquilo passava na comunidade indígena. E mulheres, crianças, idosos indígenas, com vômito, febre, diarreia, dor de cabeça. Isso ninguém me falou. Eu vi isso. E eu lembro que teve um professor indígena, jovem, assim, que me pegou pelo braço e falou assim: senador, vem até aqui. Ele me levou, tinha um olho d'água. Quando ele chegou lá, naquele olho d'água, estava morto. Claro, cercado por soja, milho, cana e agrotóxico pelo ar. E ele reflorestou aquele olho d'água. E aquilo, a água começou a surgir dali. Isso é perfeitamente viável com a retirada dos sedimentos e o replantio das árvores no entorno da nascente. E quando a gente vê ela brotar, como eu já vi várias vezes, é uma emoção de chorar. Se você olhar no planeta inteiro, o Brasil é um dos países que é mais favorecido com relação à água doce. Então, a gente precisa se preocupar com isso? Errado. Você precisa se preocupar, sim. Todos nós precisamos nos preocupar com a água. A água é um bem extremamente precioso. A água é nossa fonte de vida, né? Agora, observe, ela serve para alimentar nosso corpo, mas ela serve também para produzir carro. Ela serve para fazer, tipo, todas as coisas que tem aqui, todas as indústrias usam mais água, às vezes, do que a gente possa imaginar. E não existe outro sucedâneo no mundo
para a água. Tem para outras coisas, para proteína, para carboidrato, para certas atividades, a produção de energia elétrica, mas a água não tem um substituto. Não importa se o córrego é no Pampa, se ele é no Pantanal, se ele é no Cerrado, se ele é na Mata Atlântica ou na Amazônia. Ele precisa das florestas protetoras, que está no primeiro Código Florestal de 1934. As florestas protetoras, elas protegem a água. E aí vão surgir todos esses temas que a gente está vendo agora a respeito, sobretudo, também do direito da natureza, que é um direito que hoje coloca, por exemplo, o direito do rio existir, né? Quer dizer, um rio hoje ele pode existir por ele mesmo, por ele ser, digamos, uma entidade viva, né? Nós precisamos começar a utilizar mais água da chuva. Nas cidades, a preocupação com que as águas, o esgoto, possa devolver água que seja utilizada nas questões das cidades, a política de reaproveitamento, de preservação. Os rios são essenciais para a vida e a economia do país. Como os indígenas dizem, os rios são nossa estrada de hoje para o amanhã. Os rios são fonte de água, alimento, chuva e irrigação. Além disso, são fundamentais para evitar secas e desertificação. Diante da importância dos nossos rios, podemos perceber a complexidade da efetiva implementação de saneamento seguro, uma realidade que permanece distante de muitos brasileiros. O Senado mostra grandeza, maturidade política em pautar uma matéria tão importante, aguardada há tantos anos por milhões de brasileiros que precisam de saneamento básico, de água tratada. O marco legal do saneamento básico foi uma legislação aprovada com o objetivo de alcançar a universalização dos recursos de saneamento até o ano de 2033. Em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos trouxe ao país uma série de inovações e instituiu obrigações aos empresários, aos governos e aos cidadãos no gerenciamento dos resíduos. Além de determinar o fechamento de lixões, também implantou o princípio da logística reversa, que passou a exigir das empresas que se encarregassem de trazer de volta as embalagens dos produtos que distribui. Graças a essas políticas, o Brasil deixou de emitir 7 milhões de toneladas de gases de efeito estufa. É metade do compromisso que o país assumiu no chamado Acordo do Clima de Paris. Chegou o PGLS e tinha que baixar, acho que em 20%, o uso dos copos descartáveis. E aí eu fui fazendo conversas, eu tinha recém-assumido 2015, buscando a compreensão dos setores para buscar diminuir o consumo. E naquele momento eu não contei com a compreensão. Mas gerencialmente eu tomei uma decisão, nós não compraremos mais esses copos. De tal maneira que o consumo terá que diminuir simplesmente porque esse item não existirá mais. E esse vai ser um novo universo sobre o qual nós teremos que trabalhar. Deu muito certo, nós baixamos 90%, né? E nunca mais voltamos a comprar além desse valor pequeno de copos descartáveis e passamos a usar copos de amido de milho, que são mais caros e que são biodegradáveis, né? Então, às vezes, a conscientização vem do trabalho educativo e outras vezes é necessário uma ação gerencial mais direcionada. Todo o resíduo produzido pelo Senado em suas atividades típicas vem para o centro de triagem. Aí os meninos chegam, os outros 3 colaboradores, e a gente faz aqui a separação. Separa plástico, separa metal, separa alumínio, separa papel. Isso faz com que o Senado traga para si uma responsabilidade de ser difusor, né, da cultura, né, da sustentabilidade. E aqui, onde é que a gente está, Humberto? Nós estamos no Viveiro do Senado. A história do Viveiro é inspiradora até em sua origem, porque se voltarmos aí a 2011, 2010, isso aqui era uma área rapelada, como a gente chama. Quando nós damos um salto no tempo de 15 anos, nós temos praticamente uma agrofloresta formada nessa região, nessa área. Se as ações não forem descontinuadas e houver um compromisso público, né, de resgatar o que está no artigo 225 da Constituição, que é preservar o meio ambiente para esta geração e para o usufruto das próximas gerações, se houver esse compromisso, a gente vê que é possível fazer coisas muito bonitas, como, por exemplo, você integrar
o gerenciamento de lixo com a educação ambiental e o fornecimento de adubo e plantas para jardinagem, por exemplo. Que assim seja. A pegada da organização pública é ser o exemplo. É trazer para si esses conceitos, não pela lógica do consumo, mas pela lógica do exemplo, pela lógica da educação e pela lógica de fazer estar presente na sua organização, no caso do Senado, aquilo que o plenário do próprio Senado vota. Porque a origem dos problemas ambientais não é o fato das pessoas serem malignas, gostarem de destruir o meio ambiente. Não. A origem está no abuso do direito de propriedade, o individualismo exagerado no direito de propriedade. Ah, eu sou dono, então eu posso fazer o que eu quiser. O direito de propriedade traz consigo obrigações. Décadas atrás, se entendia que a agenda ambiental era contraditória com a agenda do desenvolvimento. Esse era o principal problema da falta de público, da falta de atenção, da falta de simpatia pela agenda ambiental. São pautas que não importa qual tipo de ideologia que você defenda, mas isso aí é importante para o futuro. A melhor resposta, e que eu busco na hora de votar temas desta natureza, é buscar o desenvolvimento sustentável, ou seja, aliar o Brasil que produz com o Brasil que preserva. Não há contradição entre industrialização, crescimento econômico, crescimento de atividades econômicas diversas e a preservação do meio ambiente. É plenamente possível conciliar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental, com a qualidade do ar, com a qualidade do clima, com a manutenção e preservação dos nossos biomas. Basta ter um pouco de boa vontade política, de não ter radicalismo ideológico nessa discussão. Como é que realmente a economia verde ela vai conseguir dar conta de não destruir e desenvolver ao mesmo tempo? Se estamos tão acostumados a desenvolver em cima de motosserra, em cima de queimadas, em cima de desmatamento, né? Como é que você muda essa lógica, né? Se eu pego um avião para cruzar o Atlântico, o que eu vou pagar no preço da passagem? Eu vou pagar o combustível, vou pagar a depreciação do equipamento, vou pagar o serviço de bordo, vou pagar o piloto, vou pagar o aeroporto, vou remunerar o capital, que é parte do custo de produção, e não vou pagar nada pelo carbono que eu emiti no trajeto. É zero, é como se não existisse. Essa correção, essa recalibragem do sistema de preços é crucial para que, de fato, nós consigamos sair de um caminho que está se anunciando tremendamente catastrófico para a humanidade. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou do encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, ao lado do presidente Lula e dos ministros de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do Meio Ambiente, Marina Silva. Que nunca tinha acontecido em nenhuma COP é que todas as anteriores falavam sempre em redução das emissões, redução das emissões, redução das emissões. E, de repente, lá sai uma resolução de que temos que triplicar a energia renovável e de que temos que fazer uma transição para o fim do uso de combustíveis fósseis. A ideia é construir uma estratégia para tornar o Brasil líder na produção de hidrogênio usando energia renovável, ao contrário da maior parte do hidrogênio produzido no mundo, feito a partir da queima de combustíveis fósseis. Quando você vê um foguete, o foguete vai à Lua, o foguete vai levar um satélite. A gente vê que quando o foguete levanta, ele tem aquela fumaça. Aquela fumaça é água. Sabe por quê? Porque aquele foguete está queimando hidrogênio verde. Ah, quer dizer então que se eu tiver um carro movido a hidrogênio, vai sair água no cano de descarga? Exatamente. Todos os estados do Brasil podem ser beneficiados, podem ter vocações desenvolvidas, itinerários de produção de hidrogênio de baixo teor de carbono.
Segundo a Agência Internacional de Energia, apenas a substituição do hidrogênio cinza pelo verde ajudaria a economizar cerca de 830 milhões de toneladas de carbono por ano, o equivalente às emissões do Reino Unido e Indonésia somadas. No caso do hidrogênio verde, nós tivemos recentemente uma comissão temporária que foi presidida pelo senador Cid Gomes, até porque há uma experiência muito positiva e muito rica no Ceará sobre hidrogênio verde, e é um tema que está muito vivo na pauta do Senado e da Câmara dos Deputados como uma alternativa muito inteligente de combustível. Imagina, todos os postos do Brasil, por exemplo, a maioria deles são equipados com etanol. A gente produz, tem muito carro flex, são gasolina, etanol. Imagina, nesses postos, você ter conversores que você converte etanol em hidrogênio, você pode reabastecer seu carro com hidrogênio. Logo na Rio 92, essas pautas surgem. Aí vem o protocolo de Quioto, que delimita como é que tem que ser o processo de emissão de gás carbônico, como é que isso tem que ser controlado, né? E a partir do momento surge, então, o mercado de carbono regulado em alguns países por legislações e voluntário. Como no caso do Brasil, a gente só tem, por enquanto, o mercado voluntário. Você vai pagar efetivamente para quem preserva. Nós estamos a discutir uma regulação do mercado de crédito de carbono que pode fazer do Brasil uma grande potência, o pagamento dos serviços ambientais sob a lógica de que a proteção do meio ambiente só se dará de maneira eficaz quando a sociedade tiver o estímulo de preservar as florestas e os biomas. E o estímulo, você sabe bem, vem através da remuneração e da compensação financeira. Então, esses créditos de carbono, eles podem ser adquiridos por quem tem dificuldade de reduzir de imediato suas emissões. Foi aprovado no Senado e está na Câmara dos Deputados. Eu espero que isso que seja aprovado e eu não tenho dúvida que vai ser de fundamental importância para o país e para os países que preservam o meio ambiente. Há que se ter um mecanismo de compensação, de remuneração para aqueles que cuidam da floresta, para evitar que eles possam vir a ser presas fáceis daqueles mal intencionados que querem desmatar, que querem fazer extração ilegal de floresta, que querem fazer extração ilegal de madeira, que querem fazer garimpo em área que não pode. Vai para o território de Minas Gerais para ver. Vai para o oeste do Paraná, vai para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina. Eles conseguiram destruir tudo. É pasto e mais pasto e mais pasto. Qual é a iniciativa que nós temos no Brasil que possa suprir os mercados mundiais de alimentos e suprir o próprio Brasil? A coisa da pequena propriedade familiar, ela é fundamental, ela mantém a pessoa no campo. É claro que você vai precisar ter vias, né? Claro, não é só dar uma terra para você no meio do Maranhão, isso não vai adiantar muito. É um debate sobre a grande produção econômica do Brasil. Tem a Comissão de Agricultura, que tem assuntos aí relevantes sobre a produtividade e o meio ambiente, que hoje é muito vinculado uma coisa a outra, porque para se produzir precisa se conservar. Não há nenhuma divergência e nenhuma incongruência, não há uma escolha de Sofia quando nós falamos de alimentar o mundo através do agronegócio e proteger as terras indígenas. O Brasil tem dimensões continentais. Se a gente recuperar as terras improdutivas do Cerrado e da própria Amazônia, que estão socadas, cheias de cupins, estão assim, a água não consegue penetrar mais no solo, não é? Justamente essas áreas degradadas podem ser usadas para a agricultura. Não precisa mais desmatar. O Brasil tem 40 milhões de hectares. Nós identificamos no Código Florestal que estão subutilizadas ou abandonadas. A China já está mudando muito a agricultura da China. Muito. A Índia também. Pouco menos, mas também. Então, o Brasil precisa acordar, o agronegócio brasileiro precisa acordar que as mudanças climáticas são uma realidade que nós estamos causando e um dos setores mais afetados pelas mudanças climáticas é o setor da agricultura. Se nós sacrificarmos esse patrimônio, nós vamos, no longo prazo, destruir a galinha dos ovos de ouro da economia brasileira hoje. E que presta um enorme serviço não só ao Brasil, mas ao mundo e à geopolítica mundial com a sua oferta abundante de alimentos. Vamos falar sobre agrotóxicos ou defensivos agrícolas, né? Porque quem critica fala agrotóxico. Quem é a favor fala em defensivo agrícola. Quando a gente fala em modernizar a legislação,
O argumento principal é o seguinte: existem novos produtos no mundo que são menos agressivos dos já licenciados no Brasil. Então, aí quando se fala, não, mas quer se liberar um número maior de agrotóxicos para chegar no país. E tem razão, porque há determinados países que já aboliram o uso e eles querem trazer para cá pela a quantidade que nós consumimos. O que é grave nessa pulverização desenfreada com agrotóxico nesse país? É que eles têm os efeitos na hora, aquelas populações que estão próximas, a maioria população indígena, que na hora que se pulveriza, o veneno já chega direto a eles e é grave. Tudo isso tem solução, mas isso é com mais ciência, com mais ecologia, com mais meio ambiente, com mais respeito às lideranças tradicionais indígenas e não menos. A Embrapa, principalmente, ela já vem desenvolvendo há muitas décadas os bioinseticidas. Tem uma série de produtos que você diminui muito o risco ambiental. Para que a gente tenha cada vez menos utilização de qualquer tipo de produto que seja agressivo para o futuro. Eu vou chamar de agressivo para o futuro porque é para tudo que acontece no futuro. Você está falando de água, pessoas, plantas, animais e assim por diante. Então, muitas vezes você começa um projeto, uma lei, que você começa a estudar e você tem uma visão. Você começa a receber todo mundo e aí você vai aprendendo e vendo, porque às vezes a gente precisa do choque da realidade. Tudo que a gente faz depende do nosso planeta. Tudo. Você acorda, você depende do sol, você depende... Então, se a gente não cuidar para que isso se permaneça para as próximas gerações, que esse futuro que a gente planeja até para os nossos, né, pode chegar a não existir, né? O que torna o texto constitucional diferente das outras leis é a longevidade. Quer dizer, você faz um texto, por isso que eu digo que os deputados estavam preocupados com o seu legado, que você faz um texto para ser longevo. Você dá uma contribuição na premissa que ela vai ser relevante para as próximas décadas. Mas o risco que a legislação ambiental sofre é a alteração impensada. É a alteração às vésperas de uma eleição. É a alteração por conta de objetivos imediatos e até imediatistas. E daí, o Senado ganha uma função que não está escrita na Constituição de uma casa de reflexão. O país perdeu o equivalente ao território da Paraíba em queimadas só no mês passado. Eu acredito que no Brasil o maior problema nosso não é estar produzindo sempre novas legislações. O Brasil tem legislações muito avançadas, seja na seara ambiental, seja na seara do consumidor, por exemplo. O grande desafio do Brasil é a aplicabilidade das leis. Nós temos um problema de marginalidade, de clandestinidade no Brasil, até pela extensão dos nossos biomas, inclusive da floresta amazônica, que é um mundo, não é? Só a terra Yanomami no Brasil equivale ao tamanho de Portugal, só a reserva indígena Yanomami. Então é um mundo de áreas e déficits de fiscalização, nós temos dificuldade de fiscalizar. Então nós temos um problema de clandestinidade, de supressão vegetal para extração de madeira clandestino, de garimpo ilegal com contaminação de rios, de tráfico de drogas, de tráfico de armas, de cooptação do povo das comunidades. E o garimpo no Brasil é um outro desafio que precisa ser vivenciado por uma legislação própria que impeça o contrabando do ouro, das pedras preciosas e determinados tipos de minério que hoje acabam saindo do país sem nenhum tipo de fiscalização. Há uma onda ainda não contida de grilagem de terras públicas, terras devolutas, por aventureiros, né? Grileiros profissionais que entram, desmatam e depois põem fogo na floresta. Grande parte das multas e dos crimes não eram punidos. E isso tem mudado ultimamente, tem dado cadeia. Um mar de lama tomou conta de Brumadinho após o rompimento da barragem 1 no complexo da mina do Córrego do Feijão na tarde de ontem. O balanço mais recente do Corpo de Bombeiros aponta que o mar de rejeitos causado pela exploração mineral deixou até o momento 37 pessoas mortas e 287 desaparecidas. A ideia de tornar hediondo os crimes de poluição ambiental e desastres
em larga escala surgiu quando da investigação do crime de Brumadinho. Nós tivemos acesso a um relatório da empresa Vale, um relatório interno da diretoria, em que já se precificava o valor de cada vida que poderia ser perdida no caso de rompimento de uma barragem. Se ela tem noção no mercado de ações o quanto isso se precifica na imagem dela, então se trabalhou com dolo. Não se trabalhou ali com um acidente, se trabalhou com um crime. Isso é hediondo. Quase 60 mil pessoas tiveram que deixar suas casas por causa dos danos ambientais provocados pela exploração de salgema pela mineradora Braskem. O Senado instalou hoje a CPI da Braskem para investigar os danos ambientais causados em Maceió pela empresa petroquímica. A CPI é uma forma de dar a visibilidade para que a gente mude as instituições. Para o senador Rogério Carvalho, relator da CPI, o problema na fiscalização da mineração é a autorregulação do setor. Eles se autorregulam, ou seja, eles mesmos fazem os estudos e os órgãos governamentais dizem tá tudo bem, e aí não tá tudo bem, porque a gente já viu Brumadinho, a gente já viu Mariana, a gente tá vendo Maceió. Por tudo que ouvimos dos senadores, senadoras, economistas, climatologistas, ambientalistas, já deu para entender que é fundamental que a gente comece a planejar e fazer escolhas de olho no futuro. Não dá mais para tomar decisões, debater, criar leis, focando apenas no presente e em resultados imediatos. O conceito de interação entre homem e planeta precisa mudar. Se a gente quiser fazer uma convivência harmoniosa, fértil com a Amazônia, ela vai ser feita não através de grandes usinas hidrelétricas, grandes projetos de mineração, grandes projetos de desmatamento, mas sim através de um envolvimento com a floresta. Se nós quisermos realmente nos beneficiarmos de toda essa riqueza, não só da diversidade do DNA, das proteínas, dos lipídios, dos terpenos, dos canabinoides da floresta, mas dos saberes dos pajés, das magés, dos rituais, das dietas, das interações, das misturas e das entidades, isso é muito mais relevante do que qualquer quantidade de petróleo que se possa descobrir lá, ou de nióbio, ou de qualquer mineral. Quando a gente pensa num debate contemporâneo sobre sustentabilidade, sobre economia criativa, sobre energia renovável, a gente tem que destacar a importância das experiências já vividas aqui desde sempre e que são, infelizmente, ignoradas. A experiência, por exemplo, dos povos originários de lidar com a questão da sustentabilidade, a experiência dos quilombolas, né, das comunidades quilombolas, também de trabalhar na perspectiva sustentável, é uma experiência, do meu ponto de vista, bastante exitória. Vocês estão falando em agroecologia, mas, na verdade, isso é floresta indígena, isso é agricultura quilombola. São coisas que nosso povo faz há muito tempo. Que são experiências que o próprio governo poderia se debruçar sobre essa experiência para poder trazer para um debate maior, para um debate mais amplo. Os mais velhos falam que a natureza está em clique. Ele está com raiva. O não indígena não entende isso. Não, o mundo está aquecendo, não, mas o mundo está em clique com nós. O tempo, né? A natureza está em clique. Ele está com raiva. E você tem a sensação de que era uma vivência e uma situação de escassez? Ou para você, tipo, nunca faltou nada? Faltou talvez feijão, mas nunca faltou farinha e nem o peixe. É o modo de vida é a gente não destruir tudo. O modo de vida é a gente não querer acumular. É difícil pensar em futuro em que os rios estão secando. Tô falando de alimentação básica. Tô falando de alimento, tô falando de vida ali, sabe? Nós estamos tratando de coisa séria aqui. Nós estamos tratando de queimada, nós estamos tratando da nossa biodiversidade e não estamos negando a importância do setor produtivo. Nós estamos praticamente implorando. Vamos caminhar juntos. Vamos resolver a situação desse país.